Saudações fraternais, irmãos e irmãs. Sou o irmão Araújo e hoje eu estou passando para mostrar o primeiro exemplar do livro luminoso que chegou aqui. Não é o meu. Esse exemplar aqui, primeira impressão do livro luminoso, já tem dono, né, de um irmão lá do Ceará, meu primo Junili. Pessoal, esse livro possivelmente ele terá três volumes. Por quê? A plataforma Wiclap só suporta até 700 páginas por cada publicação, por cada livro. E os conteúdos que nós temos que compõem o nosso cânon, né? Aquilo que foi selecionado para ser a literatura oficial de estudo da eutagnose, é bem mais volumoso, né? Então, já tem garantido aí 2 volumes, né? Que vai ter que ter 2 volumes. Apesar de que a fonte eu coloquei bem média, né? Não tão pequena, que é tamanho 10, para não ficar tão pequeno e também não ocupar muito espaço. Então é uma fonte em tamanho médio, considero médio. A gente vai ter que ter um segundo volume e possivelmente um terceiro. Mas não mais do que isso, isso é o suficiente. Esse livro luminoso, esse exemplar, ele tem 23 por 16, né? Então ele é bem robusto, um livro de altíssima qualidade, a impressão da Wiclap é muito boa. A capa é flexível, né, com orelha, certo? E aí à frente tem um símbolozinho do budismo, tem o solzinho egípcio representando lá o atonismo, né, a crença monoteísta de Akhenaton. E o texto está disposto em 2 colunas, como eu já disse, tamanho 10, é versiculado, para que vocês não se percam. E em todos os livros que fazem parte do cânon, tem notinhas de rodapé. Por que as notinhas de rodapé? Porque as nossas tradições, as tradições que compõem a eutagnose, que compõem os ensinamentos da eutagnose, é zoroastrismo, é atonismo, budismo, taoísmo. Então são tradições bem diferentes, assim, no sentido de época em que foram reveladas, de abordagem e contexto. Então há necessidade de ter essas notinhas explicativas. E nós também comentaremos o livro todo com muita paciência, com calma, porque o aprendizado ele acontece durante o processo, né? Não é no final, é durante o processo, né? Esse é onde ocorre a evolução. Então eu vou postar doravante muitos vídeos curtos, né? Vou tentar encurtar o máximo possível e ir transmitindo. Em breve eu vou começar a ler do primeiro versículo aqui do livro da criação e vou explicando, né, o conteúdo, o entendimento segundo a visão eutagnóstica, né, que a nossa crença ela é universalista. Né? Somos monoteístas porque a nossa crença é a crença dos anjos, a primeira crença que existiu. Não da humanidade, mas a primeira crença que existiu da criação divina. A humanidade primeiro ela adotou crenças animistas, né? Após aquela inserção, aquela modificação genética do Homo erectus, que o tornou Homo sapiens, que é o nosso atual estágio evolutivo. A partir daquele momento, o ser humano está como se fosse um segundo estágio evolutivo, né? E nesse princípio desse estágio evolutivo, os seres humanos eles adotaram muitas crenças, todas elas eram crenças pagãs. De fato, o paganismo é a religião mais antiga da Terra, da humanidade. O animismo, né, essas crenças xamânicas são as mais antigas que se tem notícia desde que o ser humano aqui na Terra se tornou sapiente, se tornou um ser que raciocina com clareza. Então nós vamos começar a ler o livro luminoso a partir do livro da criação, na seção 1, versículo 1 em diante, e eu vou comentando aos poucos, tá? Então esse é o primeiro volume do livro luminoso. Eu espero que vocês possam estar adquirindo esse livro
nas plataformas de lojas online da Wiclap e da Amazon. Não tem aquele unbox porque veio outros livros junto com esse exemplar, né, de clientes meus que compram livros, outros livros de assuntos que eu me interesso, que eu estudo, como livros apócrifos, outras traduções que eu fiz, e acabou que veio junto, então não foi possível fazer um unbox. Mas tá aí, né? Ficou razoavelmente bom. Alguns pequenos detalhes eu já vou cuidar em fazer a aplicação o mais rápido possível para que vocês possam estar adquirindo aí um livro com o máximo de qualidade, né? Que é a palavra de Deus. Para quem é eutagnóstico, para quem adota o nosso sistema, essa é a nossa escritura sagrada. É esse o texto que nós estudaremos e nos orientaremos. Isso anula os outros textos sagrados? Não. A existência da eutagnose anula as outras religiões? Não. Porém, nós entendemos que as outras religiões elas foram reveladas em épocas passadas e que cada uma delas tinha dois tipos de ensinamento. Aquilo que é essencial, que é eterno, que fica para sempre, e aquela parte mais legislativa, que era para aquele momento, para situações daquela época arcaica, portanto, é incabível nos dias de hoje. Então, a crença eutagnóstica ela é uma crença universalista, é uma crença moderada e que leva mais o entendimento de fé alinhado com ciência e caminha para a paz e para a integração da humanidade, não para a divisão, certo? E todos os grandes mestres do passado são nossos mestres, não existe diferença para nós entre zoroastrismo, atonismo, budismo, cristianismo primitivo, os ensinamentos de Yeshua, né? Nós sabemos que houve muita corrupção nesses sistemas religiosos e esta é a razão pela qual nós temos agora a revelação daquilo que acreditamos ser a verdade revelada, trazida para o nosso tempo, né? As palavras perfeitas do nosso mestre Yeshua, que não puderam ser ditas em sua época, desta feita está no livro luminoso. E muitos outros grandes mestres também deixaram as suas pegadas e suas palavras imorredoras neste livro. Então ele é a escritura sagrada, é a coletânea, né? O livro luminoso é um livro de livros, como se fosse uma biblioteca. Ele é composto por várias outras obras. Algumas já existiam e outras foram escritas agora com inspiração especial. Das obras que já existiam, você pode ver no próprio site, na descrição do livro, como Tao Te Ching, o Evangelho de Tomé, de Maria Madalena, e outros, né? Então, essas obras eu tive o cuidado de trazer os textos originais, fiz um trabalho aí que eu considero que é muito útil, né? Eu espero que vocês gostem e que vocês adquiram esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai mudar para sempre a vida de vocês, assim como Deus mudou a minha. Meus irmãos e irmãs, eu vou gravar outros vídeos como esse, tentar explicar aí conforme eu for fazendo a leitura e apresentando versículo por versículo. E conforme as dúvidas forem surgindo, a gente vai respondendo e todos nós teremos a oportunidade de aprender, certo? E porque o aprendizado é contínuo, né? Deus nunca parou de se comunicar com a humanidade e jamais vai nos abandonar. Você não é um pecador miserável, como as pessoas costumam ensinar por aí. Vocês são luzes, todos nós somos luzes, nós viemos de Deus e a Deus nós retornaremos. Agora, entre todos os caminhos que existem e todas as religiões reveladas, eu creio que este sistema da eutagnose seja o mais perfeito, o mais justo e o mais adequado para que nós possamos seguir, aprender, evoluir e retornar para a fonte de toda a vida, que é Deus, nosso Criador único. Muito obrigado, fiquem em paz.